Se você clicou nesse link, é porque você estava procurando um vídeo sobre programação estruturada. Eu garanto para você que se você assistir esse vídeo até o final e prestar bem atenção, vocês vão entender o que é programação estruturada. Take 50. Take 50? Sei lá, perdi a conta, vamos lá. Na verdade hoje eu vou especificar, o primeiro vídeo, eu vou falar especificamente sobre programação estruturada. Mas depois, na sequência, vai ter mais um vídeo falando sobre programação orientada a objeto. Então, para a gente entender o que é programação estruturada e programação orientada a objeto, normalmente a gente tem que saber o que são paradigmas de programação. Paradigmas de programação. Paradigmas de programação. Então, embora exista muitas explicações por aí na internet, mas eu posso dizer o seguinte: paradigma de programação é a forma como uma linguagem é construída. Quais são suas regras, quais são as estruturas dessa linguagem para você poder criar um programa com aquilo para realizar uma solução em software. Então é assim, você vai criar um programa, vai usar uma linguagem de programação, ele tem uma forma a ser construída. Inicialmente, a programação estruturada ela era mais utilizada. Foi durante muitos anos a forma de programar mais utilizada, e tiveram várias linguagens que seguiam esse paradigma. Depois veio a orientação a objeto, que também é um outro paradigma muito utilizado, mas o que eu posso dizer é que, na verdade, a programação estruturada também ela não foi deixada de lado. Ela existe, está aí até hoje, todo mundo precisa aprender, quem quiser programar tem que aprender, e ela é muito utilizada também. Então por isso a gente vai fazer uma explicação, na verdade, realmente indo direto no assunto, para vocês entenderem logo o que é programação estruturada. Então vamos lá, vamos falar sobre programação estruturada. A programação estruturada ela também é conhecida como procedural, que é muito comum as pessoas falar é procedural, ou ela também pode ser chamada de programação modular. Então, como que é essa programação estruturada? Ela, na verdade, ela é feita numa forma de sequência. Então você tem o começo, o processamento e o final. Só que durante esse processamento você pode ter várias estruturas de repetição, várias estruturas de decisão até o final do seu programa. Então, na programação estruturada é muito comum você ter para você ter um bom aproveitamento de código, você ter as subrotinas e as funções. Então vamos ver como que é montado um programa estruturado. Normalmente o programa estruturado ele vai ter lá o seu início, que é onde ficam normalmente os comentários, as variáveis e as importações. Os comentários são informações, observações dentro do código que não são processadas na execução do programa. Eles servem simplesmente para informar ou orientar ou colocar informações sobre aquele programa para o programador. Tá? Então, os comentários é isso. As variáveis são nomes que você dá para determinados trechos de memória onde vão ser guardados os valores que você vai processar durante o teu código. Como guardar números ou guardar atributos de alguma coisa. Então, as variáveis é isso, é um lugar onde você guarda os valores que você precisa resgatar durante o processamento e salvar também durante o processamento. E uma coisa muito comum também no começo dos programas são as importações. O que são importações? São outros pedaços de código que você pode trazer para o teu código, para ter um aproveitamento melhor, para fazer determinadas funções, como códigos para abrir e fechar arquivo, códigos
conexão com banco de dados, todo tipo de código que você precisa usar para fazer alguma coisa, mas não fazem parte do programa. Então, normalmente você declara isso no começo, lá na parte de importação. Muito comum nas linguagens de programação. A segunda parte, depois do início, é o corpo do programa. O corpo do programa é onde realmente acontece a coisa. É lá que vai ficar o passo a passo, o comando, as execuções. Normalmente ele é executado uma vez só, até o final, ou ele pode ficar em loop, que é o quê? Ficar em repetição, esperando um comando do usuário para fazer alguma determinada ação. Então, normalmente temos esses dois tipos aí de execução. Execução início, meio e fim. E a execução em loop, que fica repetindo o programa até um comando do usuário para sair do programa. Fora o corpo, o início e o corpo, na programação estruturada nós temos o que são muito utilizados são as subrotinas. Que as subrotinas nada mais é do que aproveitar um código que vai ser usado mais de uma vez dentro do processamento, um código que pode ser repetido, que você pode ter que fazer mais de uma vez. Então você separa isso num outro trecho de código que a gente chama de subrotina, para ela poder ser chamada durante o processamento mais de uma vez. Mais uma vez. Detalhe, a subrotina pode ficar, dependendo da linguagem de programação, ela pode ficar antes ou depois do corpo. Então a subrotina pode ficar antes ou depois do corpo. Então vocês estão vendo aí um exemplo do corpo, né, de um programa. O início, o corpo, a estrutura de um programa. O início, o corpo e a subrotina. E falando em subrotina, vamos aproveitar e falar de dois tipos de subrotinas muito importantes, que é as subrotinas mesmo, que são então na verdade trechos de código que podem ser separados para ser reutilizados, porém ela não costuma receber valores, ela não recebe valores e não retorna valores também para o programa principal chamador. Então normalmente é uma função ali que tem que fazer uma coisa, faz e sai, né? Uma coisa isolada do programa. Então são trechos de código mais simples, tá? Fora as subrotinas, você tem as funções. As funções são trechos de código que podem receber parâmetros, podem ou não receber parâmetros, e podem ou não devolver parâmetros. O que isso significa? Que elas podem receber valores, né, do programa chamador principal e pode processar esses valores e devolver esse valor calculado, modificado, né, como se fosse uma função matemática, alguma coisa desse tipo. Então ela realmente tem ali um processamento interno de um determinado valor que entra e sai. Então elas recebem valores e podem devolver valores para o programa principal. Então elas são muito utilizadas na programação estruturada. É uma das principais formas de você organizar o seu código na programação estruturada. Bom, então o básico era isso. Agora a gente vai partir para o exemplo, né? Que aí fica mais fácil. Com o exemplo eu vou explicar melhor toda essa teoria, beleza?